Fala galera, estamos aqui de volta. Aqui quem fala é o professor Fábio com mais uma super aula do curso de cuidador, isso mesmo. E hoje a nossa aula vai ser sobre depressão e transtorno bipolar, uma situação bastante delicada que afeta alguns lares, algumas pessoas aí do nosso convívio, dos nossos pacientes aí que nós temos um cuidado aí a zelar com a saúde deles, né? Então nós vamos aprender o que é a depressão, o que é o transtorno bipolar e como o cuidador deve auxiliar esses pacientes que estão passando por essa situação. Uma situação bastante complicada, como nós já vimos em outros transtornos mentais, né? Outros transtornos psiquiátricos são bastante complicados, por quê? Porque afeta o comportamento da pessoa, afeta a mente da pessoa. E, em primeiro lugar, temos que entender o que se passa na mente dessa pessoa, para aí sim a gente ter um comportamento melhor em relação a essa pessoa, compreender a situação que ela está passando e termos a melhor atitude para que ela se recupere o quanto antes, né? Situação de tristeza, situação de falta de motivação para realizar aí as atividades diárias. É uma doença que afeta o comportamento, é isso que é o complicado, né? Não é algo que afeta lá um órgão específico, lá um rim, algum problema físico, mas sim é um problema que afeta o comportamento da pessoa, a atitude dela, a maneira com que ela encara as coisas do dia a dia, e isso traz um problema no convívio com as pessoas, é bastante complicado, né? Então, essas pessoas apresentam sofrimentos psicológicos, e esse sofrimento psicológico pode levar até a sofrimentos físicos, dores, né? Dores sem causa física, sem causa ali no local, mas dores por causa do estado mental da pessoa, né? O cérebro da pessoa tem alterações na química do cérebro, os neurotransmissores, nós falamos muito isso em outras doenças, né? Em outras situações em que os neurotransmissores estão afetados por algum motivo, aquele neurotransmissor não está funcionando bem ou alguma diminuição nesses neurotransmissores, principalmente o neurotransmissor serotonina. Guardem esse nome, serotonina. Esse é o neurotransmissor que está diminuído, né? Que não está sendo reaproveitado, que não está sendo bem utilizado ali no cérebro. A serotonina, ela é responsável por passar informações de prazer, prazer de viver, prazer de fazer as coisas da vida, de recompensa no nosso cérebro, né? A gente chama de sistema de recompensa. Quando você come uma comida gostosa, aquela sensação gostosa quando você está comendo é um sistema de recompensa. Teu cérebro está agradecendo a você por você estar ingerindo aquele alimento gostoso. Quando você faz uma atividade diária, resolve um problema, você tem aquela recompensa, aquele prazer em fazer, em terminar aquela atividade. Isso tudo ocorre no sistema de recompensa através do neurotransmissor serotonina. Ele é o principal envolvido aí nessa doença, é o neurotransmissor que está diminuído aí na situação de depressão, né? Nós temos aqui uma imagem bastante conturbada, né? A pessoa acordando ali totalmente com uma nuvem negra ali dentro dela, ela totalmente depressiva, veste uma roupa artificial ali de felicidade, passando por entre as pessoas, mostrando uma alegria falsa, mas por dentro ele está totalmente depressivo. Isso ocorre muito em muitas pessoas, né? Então a gente tem que estar atento a alguns sinais que mostram que essa doença está se iniciando, se está presente em pessoas do nosso convívio, principalmente nos nossos pacientes, em algumas situações de doença que limitam, né, o que a pessoa pode fazer. Antes ela fazia de tudo e agora não pode mais. Isso pode gerar um quadro depressivo nela, nós temos que estar muito atentos.
né? Então, nós temos alguns estudos que tentaram buscar a causa da depressão, e esses estudos apontam uma grande incógnita, ou seja, será que o comportamento, ou seja, a sua mente, a sua maneira de ver o mundo, que está alterada, é o que modifica os neurotransmissores, ou seja, a sua personalidade é assim, você é pessimista por natureza, um exemplo, né? E daí esse fato de você encarar a vida dessa maneira é o que está alterando os neurotransmissores, ou só um minutinho que travou o negócio aqui. Opa! Lembrar, mas isso, muito bem. Será que é isso que está comprometendo, né, a quantidade de neurotransmissores? Ou primeiro ocorre o problema lá nos neurotransmissores, primeiro ocorre o problema lá no cérebro da pessoa, e daí esses neurotransmissores, esse problema que está ocorrendo ali nos neurotransmissores, é que vão alterar o seu comportamento. Ou seja, é a sua atitude que muda a química do seu cérebro, ou a química do seu cérebro que altera a sua atitude. É uma incógnita, ainda não temos um diagnóstico, uma precisão. Nós temos várias linhas de pensamento em relação a opiniões, em relação à doença da depressão. Mas fica aí a dica, né? Vai que é a nossa posição em relação à vida, vai que é uma opção, né, de encarar a vida de uma maneira diferente, é que pode aumentar ou diminuir os neurotransmissores. Então, na dúvida, vamos sempre encarar a vida aí de uma maneira alegre, de uma maneira como desafio, né, como uma busca diária aí pela felicidade, ok, galera? Principais sintomas da depressão. A gente tem que ficar atento, principalmente no início. Sempre que é tratado no início, qualquer doença, a chance de recuperação é muito maior. Então, sempre ficar atento aos sinais, primeiros sinais da depressão. Apresenta o humor depressivo ou irritabilidade, muita ansiedade, muita angústia. Tudo é motivo para para a pessoa ficar preocupada. Tudo é motivo para ela ficar angustiada, um excesso de ansiedade em relação a um monte de situações corriqueiras da vida da pessoa. Nós todos os dias passamos por situações que são desafios, né, para a nossa vida todos os dias. Não tem um dia que você não tenha um desafio. Alguns dias são mais tranquilos, outros são mais tensos, mas todos os dias nós passamos por situações aí de desafio, e tem pessoas que não conseguem enxergar soluções, não conseguem enxergar o lado bom das coisas. Isso é um sinal também que deve ser avaliado. Desânimo, fadiga excessiva, falta de vontade de fazer as coisas. Tem uma tarefa do dia a dia ali simples, tem que se empenhar, parece que é difícil fazer aquela atividade. Capacidade afetada em sentir alegria. Claro, quem faz a gente sentir alegria são aqueles neurotransmissores. Então, está afetado ali a quantidade e o funcionamento daqueles neurotransmissores. Então, claro que a pessoa não vai sentir alegria ou prazer nas atividades que faz. Antes eram muito agradáveis, adorava fazer aquilo, adorava sentir uma alegria em fazer aquilo, e hoje não, a mesma atividade não dá mais prazer. Então, isso é um sinal de que a depressão pode estar se instalando. Nada disso aqui é matemático, galera. Tem muita gente que vai falar: ah, meu Deus, eu sinto fadiga, eu tô meio irritado, eu não tô muito feliz. Tudo tem um motivo, tem que se avaliar o quadro geral da pessoa, né? Quem vai fazer essa avaliação é o médico psiquiatra. Mas é importante estar atento aos sinais. Desinteresse ou falta de motivação frente aos estímulos.
vai lá, ganha alguma coisa, uma notícia boa, coisa boa acontece na vida da pessoa, tem um estímulo, mas a pessoa não fica feliz. Isso é preocupante. Falta de vontade em geral, sentimentos como temor, incerteza, desespero, abandono, vazio, a pessoa se sente abandonada, se sente vazia, bate o desespero, medo, todos sentimentos ruins ficam mais frequentes. Todos nós temos sentimentos ruins. Todos nós passamos por momentos disso aqui, mas na pessoa com o quadro de depressão, esses sentimentos são constantes e contínuos, são bem diferentes do que você ter uma notícia de algo ruim, passar por essas fases aqui e depois superar, né? A pessoa com depressão sente continuamente esses sentimentos negativos, ideias frequentes de pessimismo, né? Frequente, culpa, baixa estima. Olha no espelho, olha ali, ó. Beleza, bora. Sou gato, sou gata, sou bonita, sou bonito. Bola para frente, tem que se gostar, tem que se ter uma autoestima boa, alta, porque isso vai alterar a química do teu organismo, do teu cérebro, para que você consiga raciocinar melhor, para que você consiga encarar melhor a vida, ok? Impressão de que a vida não tem sentido, acompanhados de sentimentos de inutilidade, eu estou me sentindo inútil, né? Então, tudo isso todo mundo pode estar passando ou ter passado, e mesmo assim não ser depressão, porque o quadro da depressão é quando tudo isso é constante, contínuo e afeta o seu comportamento, afeta a sua vida, afeta as suas atividades diárias. Desejo de morrer, isso aqui é muito importante, isso aqui é algo que naturalmente, fisiologicamente, nós não temos, no caso de uma depressão, esse sentimento que é totalmente contrário ao nosso código genético começa a aparecer. Planejamento de uma forma de morte ou tentativa de suicídio, pensamentos suicidas, isso já é um ponto que deve ser cuidado com muita atenção e ir correndo ao médico, porque isso não pode estar presente numa mente saudável, né? Isso aqui é um indício forte de que a pessoa está passando por uma depressão. Interpretação equivocada ou negativa da realidade. A visão do mundo é negativa, é depressiva, tudo tá cinza, não tá nada legal. Galera, tem partes boas, partes ruins, mas a pessoa só consegue ver a parte ruim, tá tudo ruim. Então isso é um sinal de que a pessoa pode estar passando pelo quadro de depressão. Dificuldade de concentração, raciocínio mais lento, esquecimento. Claro, tudo isso é ativado ali no cérebro. Se o cérebro não tem prazer em raciocinar, não tem prazer em estudar, não tem prazer em fazer as coisas, ele não guarda na memória, então a pessoa começa a ficar muito esquecida, né? Diminuição do desempenho sexual e da libido, porque todo o centro de prazer da pessoa está afetado, inclusive a parte sexual. Redução ou aumento de apetite. Olha que interessante, pode a pessoa ficar sem apetite, zero apetite, ou comer em excesso, né? Então, por quê? Porque ela pode perder o prazer em mastigar, em comer, em sentir o sabor das coisas, ou ela usar o alimento numa tentativa de suprir tudo que ela está sentindo ali, né, de ruim, ela tenta jogar ali no alimento para tentar uma maneira artificial de prazer, ok? Então, isso aqui é bem dúbio, não dá para a gente se basear, a pessoa ou está comendo demais ou está comendo de menos, então, né, mas é uma alteração no comportamento alimentar da pessoa. Alterações do sono, pode apresentar insônia, ou seja, deita e não consegue dormir, está na hora de dormir, quer dormir, mas não consegue, ou não é hora de dormir, não é hora, é hora de fazer as coisas, vai lá e deita, só quer dormir, só quer ficar na cama, também pode ocorrer, tanto um quanto o outro. E daí, quando o efeito mental já está passando para o corpo físico, começam a aparecer dores na barriga, má digestão, azia, diarreia, constipação,
Flatulência, olha aqui, ó, diarreia, constipação, são coisas contrárias. Diarreia solta, constipação prende, mas são alterações no funcionamento do corpo, tanto na parte muscular, no nosso sistema digestivo, no nosso sensores de dor, sensação de corpo pesado, pressão no peito, alterações em geral no funcionamento do nosso corpo, né? Aqui está uma figurinha mostrando angústia, desânimo, cansaço, apatia, desesperança, falta de motivação. Que aula pesada, hein, galera? Vamos dar uma risada aí para espantar esses sentimentos aí. Mas faz parte. É importante a gente estudar e entender os sintomas para que nós também tenhamos aí uma autoavaliação da nossa vida e evitarmos esse tipo de situação, né? Aqui que está o grande problema, né? Desejo de morrer. Quando chegou nesse ponto, já é algo que deve ser avaliado com mais cuidado. Problemas digestivos, aqui os sintomas físicos, né? Digestivos, dores, imunidade baixa, cansaço, mudanças no apetite, são vários, né? Várias mudanças que podem ocorrer no corpo da pessoa. Como eu falei anteriormente, o diagnóstico é feito pelo psiquiatra, ele que pode dar esse diagnóstico, né? Porque ele é o especialista da mente, ele que vai distinguir uma tristeza de uma depressão. É bem diferente. A tristeza tem algo, tem um motivo e ela passa. A depressão não tem motivo, ou é um motivo que passaria, mas não passa mais, ou é um motivo pequeno para tamanha dor, tamanha tristeza. O psiquiatra que vai diagnosticar essa situação. O tratamento consiste em psicólogo e medicamentos. Psicólogo e medicamentos. Psicólogo, porque ele vai tentar entender o porquê daquele sentimento, vai tentar mudar a atitude mental da pessoa em relação ao que acontece na vida dela. E os medicamentos vão atuar lá, exatamente lá no neurotransmissor, vão aumentar aqueles neurotransmissores que são responsáveis pelo centro de prazer. Então, ao tomar um antidepressivo, a pessoa aumenta a quantidade de neurotransmissores responsáveis pela recompensa, o prazer cerebral ali, vai aumentar aquela substância para a pessoa passar a se sentir melhor em relação às coisas do dia a dia, né? É bem complicado, principalmente quando a pessoa não aceita a doença, né? Tem muitas pessoas que estão doentes, não aceitam que elas estão doentes, então a adesão ao tratamento é bastante comprometida. Então tem que se insistir bastante para que aquela pessoa tenha uma adesão ali ao tratamento. Cabe a nós, a família, né, estarmos presentes, dando apoio a essa pessoa. Não é como o pessoal fala em alguns casos, é falta de vontade, não sei. Quando é doença, pessoal, quando é doença, a pessoa quer, mas não consegue. Esse que é o grande problema, né? Então a depressão é uma doença séria, não se pode ter preconceito contra essa doença, porque afeta mesmo quimicamente o cérebro da pessoa. Algumas atitudes não medicamentosas, ou seja, que não dependem de medicamento, podem ser aplicados pelo cuidador. Nós, então, profissionais da área de cuidador, podemos fazer algumas coisas que vão ajudar no tratamento desse paciente. Olha a atividade física aí, de novo, presente em todas, né? Atividade física melhora o corpo em geral, melhora a circulação, melhora justamente a liberação dessas substâncias do prazer aí no cérebro. Então vai ajudar bastante. Evitar o consumo de álcool e drogas, claro, né? Você já está com a química cerebral ali afetada, não vai colocar mais substâncias que possam alterar essa química ali no cérebro. Para participar de grupos de apoio, palestras, confraternizações, clubes, não se isolar socialmente, estar presente nos eventos, né? Algo que você gostava, a pessoa gostava de fazer, continuar fazendo, continuar ter contato ali com os amigos, porque o isolamento só piora o quadro.
No convívio com o paciente, o cuidador deve estar sempre disposto a ouvir, e essa é a parte mais complicada, porque nós, como cuidadores, temos que estar com uma mente muito, muito forte, muito aberta para absorver aquilo, tentar não absorver, né, mas acaba absorvendo aquele sentimento de tristeza. Então, nós temos que estar muito bem conosco para que nós possamos ouvir sem que a nossa saúde seja afetada. Então nós temos que ter muita paciência, uma alma bem tranquila ali para saber que aquilo é uma energia que vai sair do corpo dela se ela tratar com medicamento, tratar da forma correta, ela vai passar por isso e vai superar esse quadro. Ajudar o paciente a criar uma estratégia para simplificar a vida do paciente. Como a pessoa encara os problemas e as dificuldades com bastante dificuldade. Então, o máximo que a gente puder simplificar, deixar a vida mais prática, com menos complicações, menos coisas para ela se preocupar, melhor ainda. Se nós pudermos, vamos fazer. Faça uma caixa para se livrar da depressão. Nela, os pacientes devem colocar fotos, cartas ou qualquer coisa que os faça sentir bem, uma caixinha da alegria, coisas boas, recordações boas, né? Tenha contato com pessoas que ela gosta, pessoas que fazem ela se sentir bem, situações, comidas, músicas, filmes alegres, tudo isso pode ajudar a reativar centros ali do cérebro através da memória, centros que vão ajudar ela a voltar a ter prazer. Tudo isso ajuda, o corpo muda quando a pessoa está feliz, né? Isso é automático no nosso corpo. Outra situação bastante complicada é o transtorno bipolar, que está associado à depressão. Às vezes a pessoa é depressiva, tem a doença depressão, mas não tem o transtorno bipolar. Mas em alguns casos, além da depressão, ela tem o transtorno bipolar, que é a alternância do comportamento dos indivíduos. Ou seja, às vezes ela está depressiva, irritada, mas às vezes a pessoa está com algo totalmente acima do normal. Ela, num momento, está na fase, a gente chama fase negativa, num outro momento, ela está na fase positiva. Num momento, ela está triste, no outro momento, está alegre. No momento, está com baixa autoestima, no outro momento se acha a pessoa mais poderosa do universo. Numa hora ela está tranquila, noutra hora ela está totalmente irritada. São essas alternâncias de comportamentos na parte de estimulação com a parte de depressão. Então, às vezes, o cérebro da pessoa, os neurotransmissores, num dado momento estão baixos, muito pouco prazer em fazer as atividades, e num outro momento estão extremamente altos, além do normal, além do limiar ali, do natural, né? Você nota que é algo fora do comum. É normal a gente ser feliz, estarmos estimulados, mas a pessoa exagera naquela estimulação e no outro momento está depressivo. Isso pode ser diagnosticado como transtorno bipolar. O papel do cuidador no atendimento a esse paciente, né, começa ali conhecendo os sintomas para daí a pessoa ajudar, nós conseguirmos ajudar a pessoa superar esses problemas, né? Porque esses pacientes estão depressivos, estão passando por uma situação bem complicada. Então, quanto mais conhecimento da doença nós tivermos, melhor a gente vai conseguir superar os problemas. Por vezes, a pessoa com depressão apresenta problemas de convivência nas relações pessoais. Nós já falamos disso. Diante disso, o cuidador deverá ter atributos como compaixão, você tem que, né, entender o que está acontecendo ali na mente da pessoa, empatia, se colocar no lugar dela, compreender, tem que ter muita paciência e nunca desistir, porque aquela doença
é curada no dia a dia, pouco a pouco. Não é igual uma dor de cabeça que você vai lá, toma um medicamento, em questão de meia hora está sem dor de cabeça. Não, é um tratamento contínuo, é uma melhora diária, quase imperceptível, com altos e baixos, mas consegue melhorar sim, né? Além disso, pode ser muito difícil não ser afetado pela raiva, crítica, negatividade e apatia do paciente. A pessoa pode te ofender, a pessoa pode se comportar de uma maneira que não seria o ideal ali com você, profissional, que está tentando ajudar essa pessoa, mas ela tem um problema lá na mente dela, lá nos neurotransmissores, lá na química da mente dela. E isso não é a pessoa que está fazendo, é a doença que está fazendo. Então, nós temos que ter uma paciência muito grande, um entendimento, uma força interior muito grande para não ser afetado por tudo isso. Beleza, galera? É isso aí, mais uma doença mental que nós temos que entender, porque o nosso profissional pode estar lidando com isso, geralmente decorrente de uma outra situação, né? Nós já vimos várias situações que temos debilidades aí, que a pessoa não consegue fazer suas atividades, fica sem movimentos, fica triste e pode se gerar um quadro depressivo, né? Olha ali, ó, 19% da população mundial. Complicado, né? Então nós temos que primeiro cuidar da gente, estar com a mente boa, mente tranquila, né, com a mente em alto astral, blindar nossos sentimentos em relação a essa energia que nós vamos ter que conviver em alguns casos, para que a gente consiga ajudar essa pessoa a sair daquela situação, ajudar com conselhos, com atitudes positivas, para que aquelas pessoas que tenham essas alterações no comportamento consigam superar esse problema aí com mais facilidade. Ok, galera? Mais uma aulinha finalizada. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau!